Bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui e quero começar por agradecer à Presidente da Associação Família Conservadora e a todos os órgãos sociais, mas em especial à minha amiga Maria Helena Costa, o amável convite para estar convosco neste encontro. Vim bem acompanhado e estou muito feliz por estar aqui, acompanhado por dois preciosos amigos. Pastor Garrett, que é pastor em Dunstable, em Inglaterra, e também alguém que serve comigo na Igreja Batista da Ramada, que é situada no concelho de Odivelas, ali na zona de Lisboa, Mauro Cadete, que é um precioso amigo, já apesar de sermos jovens, como se pode ver, há muitos anos, juntos em todas, inclusive neste encontro convosco. Eu, este fim de semana, estou como pai solteiro, estou acompanhado pelos meus 3 filhos. Eles não vieram a este encontro, estão aqui em Vila Nova de Gaia, pertinho, os meus 3 filhos. Eles precisavam descansar um pouco mais, deitaram-se tarde e infelizmente a minha esposa, e normalmente ela sempre me acompanha em todos os meus compromissos, fazemos por isso, é muito raro que não me acompanhe, mas infelizmente hoje não pôde vir porque está em Sevilha, Espanha, a participar num workshop para mulheres, com outras mulheres da nossa igreja. E acreditem, estes dias não têm sido nada fácil sem ela. Mas sobrevivi, estou aqui convosco e vim de Lisboa com uma grande expectativa de poder contribuir, apoiar com a minha presença, de alguma forma, este evento, este encontro, esta associação. E também simplesmente estar com todos vós, porque sei que temos uma causa em comum, e essa causa em comum é defender a família tradicional, é defender a família, os valores da família conservadora. E eu bem sei que a minha presença representa apenas uma gota num oceano de trabalho tão significativo desta associação. Eu lamento profundamente por tudo aquilo que eu já transmiti na introdução, na apresentação dos meus compromissos, inclusive convidados especiais que estão a acompanhar-me. Eu não irei poder ficar como era planeado inicialmente em todo o encontro e lamento profundamente pelo mesmo, mas estou muito feliz por este encontro, estou muito feliz pelo vosso trabalho, excelente trabalho que têm vindo a desenvolver nos últimos anos. Vamos então tentar olhar para as consequências das políticas identitárias na família e na sociedade. Nós não escolhemos viver na época em que vivemos. Nós também não escolhemos todos os conflitos que enfrentamos no presente. Mas sim há uma coisa que nós podemos escolher, é lutar, é combater. A forma dessa luta, no meu caso, que sou cristão e fui apresentado como pastor evangélico, a forma desta luta, no meu caso, ela é determinada por Deus. No nosso tempo, para todos nós, inclusive como Associação Família Conservadora, a luta é simples, mas árdua e difícil. A luta implica reafirmar de forma paciente e racional o que antes era óbvio. Vivemos num tempo de imensa confusão e conflito cultural, onde é necessário recordar verdades fundamentais que estão disponíveis a todos, por aquilo que o excelente músico Luís já nos relembrou. Estão disponíveis a todos por meio da graça comum de Deus, a todos. E eu incluo aqui a graça comum, o senso comum. Vivemos tempos
especialmente nas gerações mais jovens, onde parece que há um 11º mandamento. Toda a gente já ouviu falar em 10 mandamentos que estão na Bíblia. Mas parece que há um 11º mandamento que está sobre todos os demais 10 mandamentos. É o seres politicamente correto, popular, fixe, ou para os brasileiros, legal. Parece que este mandamento hoje em dia está por sobre todos os demais mandamentos. E isso que faz, nas novas gerações, e um pouco transversal a todas as gerações hoje na nossa sociedade, na verdade é pessoas fracas, assustadas, inseguras ao falar, covardes por falar a verdade. É um 11º mandamento que não nos faz confrontar a cultura. É o 11º mandamento, ser fixe, popular, politicamente correto, que não é capaz de dizer a alguém que está errado. Mas eu sei que estou diante de pessoas com convicções. E se tu, na verdade, tens convicções, nós vamos inevitavelmente estar em combate por elas. Nós temos que lutar. É interessante. Claro que a minha praia, eu sou um pregador. Então esta é a minha praia. E eu estou fora da minha praia, da minha zona de conforto. Estou a transmitir um discurso, não um sermão. Mas vou fazer ligações várias àquilo que rege a minha vida, que é a autoridade sobre a minha vida, que é a palavra de Deus, a Bíblia, as Sagradas Escrituras. É interessante que Deus fala tanto em combate, em combater, em lutar, em guerra. É isso que temos que fazer. Eu pretendo, com isto, alertar primeiramente a todos vocês para que sejam conscientes que nós não estamos num parque de diversões, estamos num campo de batalha. E às vezes nos comportamos como se estivéssemos num parque de diversões. Mas nós estamos num campo de batalha. Este campo de batalha é marcado por uma luta gigante entre cosmovisões em conflito. E reparem o que é uma cosmovisão. Michael Polanyi escreveu sobre cosmovisão de alguém o seguinte: quando aceitamos certos conjuntos de pressupostos como a nossa estrutura interpretativa, podemos dizer que habitamos nele tal como habitamos o nosso corpo. Faz parte daquilo que somos. Faz parte da nossa identidade, uma cosmovisão. Vivemos num mundo onde se multiplicam as cosmovisões. Ou seja, cada pessoa interpreta a realidade a partir de pressupostos que moldam a sua visão do mundo. Em todas as coisas. A minha cosmovisão é clara para todos vocês. Eu não estou aqui a falar pretendendo ser neutro, porque eu não creio que exista alguém neutro. Nós somos ensinados pelo canto de sereias que a escola é neutra. Não existe tal coisa. Não existe nenhum professor neutro. Não existe nenhuma pessoa neutra. Todos nós somos governados por uma cosmovisão. A minha cosmovisão é clara para todos vocês. Eu sou cristão. Eu sou seguidor e servo de Jesus Cristo. Para mim é claro aquilo que rege a minha vida, tudo aquilo que eu penso e tudo aquilo que eu estou a falar com convicção. Deus é o Criador de todas as coisas. Deus, para mim, é o legislador de todas as coisas. Deus, para mim, é o Senhor de todas as coisas, o único Rei Supremo. Deus, para mim, é o sustentador de todas as coisas.
A sua palavra, para mim, é a fonte da verdade absoluta. É isso que rege tudo aquilo que eu vou falar. Esta é uma cosmovisão que eu quero, obviamente, convencer-te que esta é a cosmovisão que todos aqui têm que abraçar. Do outro lado oposto está a cosmovisão secular. A ideia de secularismo é a expulsão de Deus da sociedade, da cultura, empurrar para fora de nós. Está a cosmovisão humanista, onde tudo é centrado no homem, onde o ser humano é autónomo e a verdade subjetiva. A verdade é subjetiva. E este é um choque de conflitos. É a guerra em que estamos de cosmovisões. E é necessário conhecermos as cosmovisões que determinam a cultura em que estamos inseridos. Reparem que eu estou a dizer que é necessário conhecer a cultura. Nós precisamos distinguir entre o que é conhecer a cultura e o que é consumir a cultura. São coisas diferentes. Nós podemos e devemos observar a cultura, entender a cultura e crescer no conhecimento da cultura onde nós estamos inseridos. Mas jamais devemos adotá-la cegamente. Jamais. E aquilo que não devemos adotar cegamente é o tema principal deste encontro. As políticas identitárias impostas em nome da... usando os seus termos, não os nossos, mas usando os deles. Em nome da igualdade, da inclusão e do reconhecimento da diversidade. Políticas identitárias. A palavra política, do grego politiké, é a arte de governar, de gerir uma cidade, polis, cidade, a vida em comunidade. A identidade é aquilo que define quem nós somos. Hoje em dia, este termo identitário é um adjetivo referente, é usado como adjetivo referente a características de identidade individual ou de grupo, como raça, género, sexualidade e por aí fora. Por falar em raça, porque tem a ver com políticas identitárias, ainda que não vai ser o meu foco, porque eu tenho um tempo limitado. Não existe tal coisa como raças. Na cosmovisão cristã não existe tal coisa como raças. Isso é um construto ou uma construção social. Na cosmovisão cristã, todos somos da mesma raça, a raça humana, a raça de Adão. Da mesma raça. Sangue, ossos. A única coisa, e eu vejo aqui neste salão, é que alguns que foram mais abençoados do que eu em melanina. Foram mais abençoados do que eu. Deus vos ama mais. Mas somos todos da mesma raça. Mas reparem como essas políticas separam por raças. Isto não existe na cosmovisão cristã. Existem etnias. Coisa diferente. Claro, etnias diferentes, com uma cultura diferente, com línguas diferentes. Mas nós temos todos a mesma raça. Então logo aí cai todas as políticas identitárias para a raça. Diferentes, essa separação. Políticas identitárias são abordagens sociais, são construções sociais. Isso é muito importante que vocês tenham em conta. Elas são centradas na afirmação de grupos que se consideram marginalizados, com base em características pessoais ou coletivas. O meu foco, mais nesta palestra, ainda que eu sei que não abrange todas as políticas identitárias, mas o meu foco será sobre as políticas identitárias, sobre
a igualdade de género ou ideologia de género e orientação sexual. Nós sabemos que o nosso país, para não falar de outros no mundo ocidental, que já estão bem mais avançados do que nós, tem adotado políticas para promover a ideologia de género e proteger os direitos das pessoas LGBTQI+. Talvez eu já estou desatualizado, eu não sei. Realmente, esta coisa de proteger os direitos, qual é os direitos que são diferentes destas comunidades, por exemplo, do que nós temos? É igual. Por exemplo, o nosso país tem adotado leis que reconhecem o casamento entre pessoas do mesmo sexo, a adoção por casais do mesmo sexo, a autodeterminação de género. Todos estes são exemplos de medidas que visam garantir a igualdade de direitos, independentemente da orientação sexual ou aquilo que eles chamam identidade de género. O que fazem estas políticas identitárias é que elas promovem a fragmentação da sociedade. Depois nos perguntamos porque é que estamos tão polarizados. E os conflitos que estão na nossa sociedade. Essas políticas promovem o mesmo. Em vez de promoverem a unidade baseada na dignidade comum, promovem divisão baseada em sentimentos e experiências subjetivas. A verdade na nossa cultura deixa de ser objetiva. Tudo passa a depender da percepção individual de cada um. Esta é a realidade que vivemos. É a insanidade em que estamos. Agora, eu tenho que ser sincero com vocês. Nós bem sabemos que há coisas que mudam. Claro. Mas também, igualmente, existem coisas que não mudam e elas jamais mudarão. A verdade não muda. Jamais. Aqui um jogo de filosofia convosco. Se alguém um dia declarar que não existe verdade absoluta, pergunta a essa pessoa se aquilo que ela está a declarar é falsa ou verdadeira. A própria declaração da pessoa já dará testemunho de que existe uma verdade. Pois a verdade existe eternamente pela própria necessidade da sua existência. E por falar nisso, vamos então olhar para as políticas identitárias na família e na sociedade e para a verdade da nossa identidade. Porque nós vivemos numa crise de identidade sem precedentes. Que existe uma crise existencial, sempre houve. Mas uma crise de identidade sem precedentes, hoje em dia na nossa cultura, é uma realidade também. E existe uma crise de identidade por causa da desconstrução da realidade. O que nós estamos a fazer hoje em dia, vocês sabem, estou aqui a generalizar, é desconstruir a realidade. A negar a realidade. Claro, o resultado só pode ser uma crise de identidade. Normal. Eu estava a ler, quando estava a preparar este discurso, fazer uma pesquisa rápida na internet. Um dos mais recentes relatórios do Departamento de Saúde dos Estados Unidos da América, que afirma que hoje em dia o número de adolescentes transgêneros, é quase igual ao de adultos gays e lésbicas. Onde é que veio este crescimento dos menores com esta crise de identidade? Crise de identidade sexual. É por causa das políticas identitárias. Neste relatório
que eu obviamente só estou aqui a citar algumas coisas, pontos, conclusões da minha leitura rápida até sobre o mesmo. Ele chega à conclusão que a única resposta para esta crise de identidade é a resposta da medicina, que é afirmar essa identidade que cada um se sente como se sente, afirmando com bloqueadores hormonais, hormonas cruzadas e cirurgias. E o próprio governo americano reconhece, e está no relatório, os riscos dessas intervenções que superam os benefícios. E como é óbvio, essas intervenções não são sustentadas pela ciência. Porque as políticas identitárias, esta construção social de negar a realidade, não é baseada em pressupostos científicos, é unicamente em pressupostos culturais, sociais, numa cosmovisão. As consequências são conhecidas. Se vocês querem saber mais, comprem os livros da Maria Helena Costa. Várias estatísticas encontramos nos mesmos. Alto índice de suicídio entre jovens, com aquilo que chamam como disforia de género. E atenção, eu estou a falar estas coisas, eu não falo de ânimo leve, o sofrimento é real destas pessoas. Mas a solução que a cultura tem para oferecer, que a nossa sociedade tem para oferecer, é danosa e é apenas uma solução ideológica. A ideologia de género, ela tem sido implementada de forma vil e covarde. Há que dizer isso sem problemas. Eu não estou aqui para ser politicamente correto. É um ataque monstruoso, principalmente à mente dos menores, das crianças. Porque aquilo que não conseguem fazer com os adultos, aquilo que também estão a ter pouco sucesso com os jovens, agora vão pelas crianças. Criando nelas a desconstrução da realidade, do senso comum, da moral, da sexualidade. O mundo ocidental está a ser atacado pelo totalitarismo e promoção de uma nova moral mundial. Daqueles que enchem a boca de liberdade. Os defensores da liberdade. Os defensores da tolerância. Os defensores da diversidade. Mas sabemos bem que quem discorda das suas insanas teorias são imediatamente punidos, seja pela mentira, cancelamento, difamação ou até por sanções legais. Isso está a ocorrer no mundo ocidental. Eu sei que há aqui pais presentes. Que pai poderia imaginar-se nesta situação, neste mundo, a criar filhos? Que pai? Em ver os seus amados e preciosos filhos sequestrados para serem manipulados por um Estado imoral. E por esta ideologia depravada. E o problema desta ideologia é um problema principalmente teológico. A palavra de Deus começa com as seguintes palavras. Este é o versículo mais importante de toda a Bíblia. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Ele é a fonte de tudo. E de todos. Um pouco mais à frente, diz: criou Deus o homem à sua imagem. Homem e mulher os criou. Isto fica citando diretamente em Gênesis 1, versículo 27. Vocês veem que é um problema teológico. Porque a identidade de alguém, a tua identidade, a minha identidade, ela não é criada por nós.
Ela não é decidida por nós, ela foi recebida. Ela foi recebida. Deus criou homem e mulher com propósito. Creio que está... não. É no livro que eu recebi, que a Maria Helena Costa estava-me a mostrar, o livro sobre o aborto. Está um texto. Eu tenho aqui a minha Bíblia. Reparem que as minhas notas, eu estou a fazer uso da minha Bíblia, porque é esta que é a minha autoridade, a Palavra de Deus, as Sagradas Escrituras. E reparem o que dizem Salmos 139, versículo 13 e 14. Diz o seguinte, falando sobre Deus, o salmista, escrevendo esta oração que transforma em poesia, esta poesia que transforma em cântico. E diz o seguinte: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. O nosso corpo é bom. Não existe corpo mau. Aquilo que nós vemos na Palavra de Deus é que o corpo é bom e é parte do projeto divino para nós. A nossa identidade foi recebida da parte de Deus. É Deus quem nos define. Logo após a criação, se tu continuas a ler a Bíblia, e eu tenho coragem a fazer, vai falar da queda. A queda do homem e da mulher. O que é esta queda? É que o homem e a mulher se rebelou contra a palavra de Deus, contra a voz de Deus. Desobedeceu. E com a queda, o ser humano passou a tentar redefinir-se a ele próprio e a assumir o lugar do Criador. É isto que está a acontecer na nossa sociedade. É o ser humano a assumir o lugar do Criador. É um problema teológico que nós temos. Quer tu acredites nisso ou não, é um problema teológico. É o mesmo problema de Adão e Eva ao início. É o mesmo problema, hoje em dia, substituir o Criador, rejeitar o Criador. É por isso que nós vemos hoje em dia que a cultura moderna diz: eu me identifico como. Quando é a criatura a dizer isto, eu me identifico como, apesar de ter biologicamente ser masculino ou feminino, no entanto, eu me identifico como, eu é que decido. Eu não quero aquilo que eu recebi. É a criatura a assumir o lugar do Criador. Este é um grande problema hoje em dia. E as políticas identitárias alimentam isto mesmo. Esta ideologia de género. Este assumir o lugar do Criador. É por isso que a família, que é o alicerce da sociedade, está sob ataque. Eu acredito que as duas instituições mais importantes na Terra são a família e a Igreja. Porque a Igreja é a família de Deus. A microfamília, o nosso lar, e a macrofamília, a família de Deus. É por isso que estão sob ataque. As políticas identitárias, o Estado, não é neutro. Elas estão enraizadas numa visão de mundo secular. E nós devemos de combater as mesmas. E nós devemos combater as mesmas conhecendo a verdade, proclamando e defendendo e promovendo a verdade.
nós devemos combater as mesmas falando com coragem e também com humildade. Eu compreendo perfeitamente porque é que estamos no terceiro encontro da Associação Família Conservadora. E eu entendo o porquê me foi pedido que abordasse este tema, as políticas identitárias na família e na sociedade. Pois a principal vítima destas políticas culturais e sociais atuais é a família. A família. O alicerce, o fundamento da sociedade. Ela que tem sido sistematicamente atacada e desconstruída. Vivemos num tempo em que aquilo que estamos a fazer agora, neste exato momento, podemos ser criminalizados por simplesmente afirmar o que foi aceite durante milénios, que o casamento é a união entre um homem e uma mulher. A maior pressão cultural dos nossos dias, hoje em dia, no meu entendimento, vocês talvez podem discordar comigo, não há problema. Mas a maior pressão cultural dos nossos dias é talvez em torno da aceitação do casamento entre pessoas do mesmo sexo. E eu sei que aqui esta associação defende o ponto de vista tradicional, que o casamento é uma união entre um homem e uma mulher. É uma instituição pré-política. Não é o Estado que define o casamento. O Estado apenas reconhece e regulamenta o casamento. São coisas diferentes. O Estado não tem autoridade para definir o casamento. Contudo, ao vermos o Estado hoje em dia promovido pelas políticas identitárias, ao reconhecer uniões homossexuais como casamento, o que o Estado está a fazer é redefinir aquilo que sempre foi entendido como uma realidade anterior a ele próprio, antes de existir o Estado. E não pensem comigo, e eu quero vos alertar para este pensamento, que é apenas uma mudança de semântica. Não. O que está em causa é a reorganização profunda da nossa sociedade. Porquê? Porque ao estar a definir ou a redefinir o casamento, o que ele está a promover com esta regulamentação e reconhecimento do casamento de pessoas do mesmo sexo, o que ele está a promover é a anulação da importância da procriação do casamento. Claro, porque homem com homem, mulher com mulher não vai procriar. Também o que está a redefinir no pensamento da sociedade com isto é a intercambiabilidade de géneros na paternidade. Porque não há problema. Então são dois homens, duas mulheres, não há problema nenhum. Valorizando qualquer estrutura familiar, ignorando os fundamentos naturais para a procriação e multiplicação, só é possível entre um homem e uma mulher. E não apenas fundamentos naturais, vocês sabem que eu estou a falar baseado em fundamentos bíblicos, aquilo que diz a palavra de Deus. Por vezes surge a pergunta, e talvez tu estás a ser tentado a esta pergunta na tua mente ao ouvires aquilo que eu estou a dizer agora. A pergunta, porquê é que não deixamos que cada um defina o casamento à sua maneira? Por que não? Qual é o problema? Parece uma posição pacífica. Mas lembra-se que eu disse ao início que estamos num combate, numa guerra. Parece uma posição pacífica, mas ela está enraizada numa lógica perigosa. Porque pensem comigo. A ofensiva a favor da aceitação do casamento entre pessoas do mesmo sexo, políticas identitárias, tem como base a rotulagem de todos os que sustentam uma visão tradicional como intolerantes, incivilizados,
antidemocráticos ou até desumanos. É isto que está em causa. A legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo abre caminho à ilegalidade da discordância, à ilegalidade desta associação. À ilegalidade da liberdade de consciência, à ilegalidade da expressão, à ilegalidade da religião, da liberdade religiosa. Porque agora encontra-se sob ameaça nesta redefinição da sociedade. Claro que a homossexualidade não é algo novo, não é nenhuma novidade, existe desde sempre. Se tu lês uma Bíblia, vais encontrar que existe desde o início, depois da queda. Mas o que é novo hoje em dia é institucionalização desta prática, com celebração pública, proteção legal e imposição cultural. Mais grave ainda, e esta associação tem contribuído muito para este combate, é por isso que eu sou tão grato, mais grave ainda, o que estamos a ver é a instrumentalização do sistema do ensino público para desconstruir a sexualidade humana desde a infância. As crianças são ensinadas desde tenra idade que não existem homens nem mulheres, apenas escolhas e sensações. Isto mais grave ainda. Por isso é que nós não podemos ceder em nada. Se tu alimentas o monstro, tu vais terminar sendo devorado por esse monstro. Nós o que vemos é a autoridade dos pais versus o Estado. E tenho aqui uma família especial para todos nós, que sabe muito bem do que eu agora vou falar, porque tem vivido na própria pele. A Constituição Portuguesa, ela protege o direito dos pais à educação moral e religiosa dos seus filhos. No artigo 43º, que tem como título Liberdade de Aprender e Ensinar, olhem o que diz o artigo. O Estado não pode programar a educação e a cultura segundo quaisquer diretrizes filosóficas, estéticas, políticas, ideológicas ou religiosas. É garantido o direito dos pais de educarem os filhos de acordo com as suas convicções, nomeadamente no plano moral e religioso. Olhem como a Constituição Portuguesa nos defende. Ele garante a Constituição Portuguesa, na teoria, garante que o Estado deve manter neutralidade ideológica e religiosa no campo da educação. Porque a educação deve ter como primazia a família. É a família que é responsável pela educação, na formação dos valores morais e espirituais dos filhos. Contudo, nós bem sabemos que essa autoridade tem sido sistematicamente desafiada pelas escolas a mando do Estado. E é incrível aquilo que estamos a assistir no mundo ocidental. A incidência de crianças muito pequenas que dizem ser do sexo oposto disparou nos últimos anos. Disparou. Porquê? Porque elas estão a ser manipuladas ideologicamente, erotizadas precocemente no ensino público. A palavra ideologia que eu tenho citado aqui, vocês sabem que é apenas ideologia, não é? Vem de ideia. O logos, a palavra logos, não é? A conjunção de duas palavras, ideia com logia, logos, o estudo, significa estudo, discurso também. Ideologia é o estudo das ideias.
A ideologia é todo o conjunto de ideias e valores que orientam uma visão do mundo. É por isso que eu ao início disse que o que estamos é numa guerra, num conflito de cosmovisões. E a escola pública não é neutra. A escola pública tem a sua ideologia. Tem a sua cosmovisão. Cada professor, inclusive aqueles que compõem a membresia da Igreja Batista Ramada, temos, pelo menos naquilo que eu tenho memória, uma professora no ensino público, que é membro da nossa igreja. O papel da escola pública é instrução, não doutrinação. Quando se transforma a escola pública num campo de batalha ideológica, é aquilo que estamos a assistir a testemunhar, perde-se a neutralidade e a confiança, e as consequências são devastadoras. O que está a acontecer de consequências é confusão identitária, especialmente entre os mais novos, cada vez de maneira mais precoce e em maior número. O que está a acontecer na nossa sociedade, por fruto desta ideologia, é insegurança existencial. O que está a acontecer são feridas emocionais profundas. E aquilo que estamos a assistir, pouco a pouco, mas com uma escalada rápida, é a desintegração social nas próximas gerações. Porque é toda uma redefinição da sociedade. Pensem comigo. Como educar um filho que não sabe o que é ser homem ou mulher? Como formar lares sólidos se os papéis familiares se tornaram fluidos e descartáveis? Isto é uma receita para o caos. E se quisermos ser honestos, nós já estamos a colher esse caos. Na discussão sobre a ideologia de género e a agenda LGBTQI+, muito mais está em jogo do que a estrutura familiar. Pensem comigo. É muito mais do que apenas a estrutura familiar que está em jogo. Sabem o que é que está em jogo com estas políticas identitárias? É a autoridade dos pais, a tua autoridade como pai, a tua autoridade como mãe. Sabem o que é que está em jogo com essas políticas identitárias? É a proteção moral e psicológica das crianças. Sabem o que é que está em jogo? A liberdade religiosa. E para mim, cristão, talvez não te identifiques com aquilo que tu vais dizer, mas para mim, acima de tudo, aquilo que está em jogo é a autoridade final da palavra de Deus. Porque nós, como protestantes, afirmamos o princípio de sola escritura, que a Bíblia é a nossa autoridade final de fé e prática. Não nos submetemos ao espírito do tempo. Para nós não é sola cultura. Para nós é sola escritura. Submetemos a nossa cultura à luz da palavra. Aquilo que vemos que está a acontecer com essas políticas identitárias alimentadas pela ideologia de género são desejos antigos que não foram concretizados, consumados, e agora é preciso novas justificações para satisfazer os desejos antigos. Deixem-me tornar isto simples para vocês. Vocês lembram-se da época, no passado, em que tentou-se encontrar um gene homossexual para legitimar os comportamentos? Eu nasci assim. Eu não sou responsável. Eu não escolhi isso. Como não encontraram nenhum gene homossexual, agora tem que ir pela ideologia de género. Eu é que decido. Eu me identifico. A grande questão, no fundo, é sempre uma questão de autoridade. Qual é a tua autoridade? Qual é a nossa autoridade? Qual é a autoridade da cultura? Quem define a verdade?
É Deus ou o homem? Tu tens que responder também a essa questão. A ideologia de género, ela traz problemas teóricos e também problemas práticos. Pensem comigo, na medida em que estamos caminhando para o final. Por exemplo, os problemas teóricos da ideologia de género exigem que a dimensão psicológica se sobreponha à realidade biológica. Sabem aquilo que eu afirmo e respondo em relação a isso? É muito simples. A nossa biologia não é um erro, é uma criação de Deus. O problema da ideologia de género é que inverte a ordem natural. Não é a mente que se deve ajustar ao corpo, mas o corpo que deve ser transformado para satisfazer o psicológico. É um problema teórico, mas também é um problema prático. Claro, porque todas as crenças têm implicações práticas. Quem é a tua autoridade vai ter implicações na tua vida. Qual é a tua cosmovisão? Vai ter consequências. E olhem só os problemas práticos da ideologia de género. Não são apenas teóricos, porque nada fica apenas na teoria. Nós o que vemos é o aumento daquilo que eles chamam a disforia de género. Países que adotaram esta ideologia, como o Reino Unido e a Escócia, registaram um crescimento dramático de crianças em sofrimento. Outro problema prático é a desigualdade entre homens e mulheres. Aqueles que dizem promover a igualdade de género por meio da ideologia de género, o que estão a criar é desigualdade entre homens e mulheres. Querem um exemplo simples? Vocês vão entender isto. Toda a criação de injustiças, especialmente no desporto, onde mulheres são prejudicadas por concorrência com homens biológicos. São problemas teóricos que resultam em problemas práticos. Tudo isto, o que revela é uma crise profunda de identidade, de autoridade, de verdade. A ideologia de género não se sustenta nem de maneira teórica, nem de maneira prática. Pior ainda, coloca em risco o futuro da família, a saúde das crianças, principalmente, e a nossa liberdade. Perante todo este cenário, este quadro que eu tentei pintar diante de vocês com algumas breves reflexões, qual deve ser a nossa resposta? A nossa resposta não deve ser o ódio. A nossa resposta não deve ser também o conformismo. A nossa resposta, tal como eu iniciei, deve ser a luta, o combate. O combate pela verdade. O combate com firmeza. O combate movido por amor. Amor ao próximo. Amor àqueles que estão em sofrimento. E àqueles que são atingidos, picados ou mordidos por esta ideologia de género, se tornarão zombies infectados por esta ideologia com terríveis consequências. E o que nos move a dizer-lhes a verdade é o amor que temos por eles. A compaixão. Tudo isto é essencial para mim como cristão. Como associação de família conservadora, qual deve ser a vossa resposta diante de tudo isto? A vossa resposta deve ser
posicionar ou posicionarem-se com clareza em relação à verdade sobre o ser humano. Há verdade científica, biológica, natural, e também há verdade moral. Há verdade moral. Há uma diferença entre anunciar a verdade moral, que tem como fundamento a moral absoluta que nós temos, e eu tenho como fonte essa moral absoluta, o próprio Deus, revelado na Sua Palavra. Há uma diferença entre anunciar a verdade moral da Bíblia e ser um defensor politicamente partidário. Por exemplo, o que é que eu quero dizer? Em questões como aborto, casamento de pessoas do mesmo sexo, eutanásia e outras, claramente que estas coisas se vão sobrepor. Ou seja, aquilo que nós defendemos, as nossas convicções, se vão sobrepor com posições partidárias. É por isso que amanhã vamos votar. Eu espero que todos vocês vão votar. Só não vou dizer em quem, não é? Não posso fazer isso. PCP. Mas eu quero deixar claro que tudo aquilo que acabei de dizer, eu não falei sustentado em nenhuma vez por convicções políticas. Unicamente por convicções da verdade absoluta. A palavra de Deus. Bíblicas. É aquilo que me move. A minha autoridade não são ideologias. A minha autoridade é a palavra de Deus. E eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso em qualquer contexto onde eu esteja. Eu nasci em Portugal, em Lisboa. Sou alfacinha. Apesar que o meu português está arruinado por causa de vários anos a viver no estrangeiro, casado com uma chilena que já é portuguesa, por casamento. Mas eu sou um orgulhoso português. Mas atenção, apesar de ter nascido em Portugal, eu considero que a minha cidadania é o reino de Deus. Ele é o meu rei. O meu rei não é o presidente Marcelo Rebelo de Sousa. O meu rei é Jesus Cristo. E o meu compromisso, enquanto o Senhor me der força, saúde, ar para respirar, que eu tenho como graça, é falar a verdade. Que não é minha, é dele. Falar a verdade em amor, mas jamais sacrificar a verdade pelo amor ou o amor pela verdade. Necessitamos de homens, necessitamos mulheres, necessitamos novas gerações que vivam com coragem para este combate. Necessitamos de homens e mulheres que se recusam a conformar-se com a cultura, com o pensamento dominante. É por isso que a Bíblia diz para transformar o nosso pensamento, renovar o nosso pensamento. Que todos nós sejamos corajosos. Que nós possamos confiar que a verdade é um caminho, esse sim é o caminho verdadeiramente amoroso. Que nós possamos confiar também, a minha exortação final, eu não posso resistir a isso. Confiar que o caminho de Deus é o melhor. Sabe o que Ele revela na Sua palavra? Que Ele desenhou o casamento entre homem e uma mulher de uma forma bela, boa e satisfatória. Que Ele desenhou as crianças que estão ali ao lado.
para serem preciosas, e elas são preciosas para nós. Que Ele também planeou a gravidez para ser doce e a educação dos filhos para ser valiosa. Então, por isso, temos uma responsabilidade também. Ela não pode ficar connosco. Nós devemos ensinar estas verdades à próxima geração. Estamos num tempo de grande confusão, de muitos perigos. Mas quem tem verdade tem tudo. E mesmo no mundo em que tudo parece anormal e nós temos a tendência de apontar o dedo para os outros que são anormais, até aqueles que defendem e promovem essa ideologia de género, eu quero que nós sejamos humildes e pensemos que todos nós somos anormais. Só houve um normal e ele é o padrão da normalidade, é Jesus Cristo. Por isso é que eu estou cheio de esperança. Cheio de esperança. Eu não tenho esperança nas ideologias. Eu tenho esperança na pessoa e obra de Jesus Cristo. Eu tenho esperança no Evangelho de Jesus Cristo. O que é o Evangelho? São as boas notícias sobre quem é Jesus Cristo e o que Ele fez para reconciliar homens e mulheres pecadores com Deus para todo o sempre. Esta é a minha esperança para a transformação de uma sociedade e de qualquer cultura, de homens e de mulheres. E Deus tem todo o poder para o fazer. A minha esperança está em Jesus Cristo. E eu espero que a tua também esteja, não apenas para a vida dos outros, mas também para a tua própria vida. Muito obrigado a todos. Que Deus os abençoe.